Bom, voltando ao vivo aqui, hoje a live é sobre a saúde mental do estudante de medicina, como saber se escolher a profissão certa. Aí a conversa vai ser com a Tânia. Ah, tá aqui, a Tânia entrou. Peraí. Vai começar, deixa ele falar. Oi, Tânia. E aí, Bruno, tudo bom? Oh, que prazer falar com você ao vivo agora. Pois é. Você tá me Quanto ouvindo tempo, bem? quanto tempo sem imagem, né? Quanto tempo que a Pois gente é, se fala exatamente. sem imagem? Tem tempo que eu não te vejo. Mas você não mudou nada, Tânia. Ah, você me reconheceu. Te reconheço. Tânia, eu tinha começado a live um pouquinho antes, já tinha te apresentado, mas acabou que eu não consegui salvar, então eu vou te apresentar de novo. Eu já falei sobre o tema, eu vou fixar aqui no comentário, que é saúde mental. Peraí que eu vou escrever aqui. Saúde mental do estudante de medicina. Aí fica salvo aqui para quem for entrando. Pronto, fixado. E aí eu já falei, enfim, a gente já divulgou o assunto, é sobre saúde mental do estudante de medicina e aquela pergunta, né? Será que eu decidi fazer a coisa certa? Como saber se eu decidi? Então, apresentando, a Tânia é psicanalista, ela é membro da Associação Mundial de Psicanálise e da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia, professora doutora da UFRJ, pesquisadora nível 1 do CNPq e também presidente do Instituto Céfora de Pesquisa e Orientação Lacaniana. E, enfim, eu sou médico, eu sou professor de clínica médica da UFV e do Unifagoc. A live ficará salva, tá, Wilton Mar? Apesar de você ter que ficar presente aí ouvindo, né? Já tá com preguiça, né? Querendo ouvir depois, mas tudo bem. É... Tânia, a minha primeira pergunta para introduzir esse assunto é que você é uma psicanalista aí de beira de leito, entre aspas, de beira de divã, né? A gente fala que a medicina é beira de leito, você é de beira de divã e tem uma longa experiência de conversas individuais com as pessoas, com os pacientes. E eu sei também que você tem muitos médicos que você acompanha, estudantes de medicina. Eu queria saber o que na sua estrada isso te acrescentou, o que você aprendeu na sua vida prática com essa, entre aspas, população. Essa é a minha primeira pergunta para você. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Bruno a oportunidade dessa conversa. Na verdade, eu acho que a gente está tornando pública, né, uma série de conversas que nós já tivemos sobre o tema. Eu admiro muito o comprometimento do Bruno com a formação dos estudantes de medicina, tanto no nível do conteúdo, estritamente médico, quanto, mais recentemente, eu observo, né, Bruno, que você tem principalmente uma preocupação com a saúde mental dos estudantes e com a escolha profissional, a vocação, na medida em que muitos deles demonstram muitas dúvidas, muitas incertezas, insegurança, enfim, muita angústia e muito mal-estar. E nós estamos inaugurando, né, um projeto de reflexão a respeito do que a gente pode fazer para melhorar, né, a situação desses estudantes. Essa conversa, enfim, é pública, né, mas deve se refletir em ações mais concretas e menos visíveis, né, que possam beneficiar esses estudantes. A minha relação, Bruno, com esse campo, né, o campo da medicina, é uma relação muito longa. Né? Eu sou bisneta do primeiro catedrático, efetivamente, em pediatria da Faculdade Nacional de Medicina, Universidade do Brasil. Né? Meu bisavô foi catedrático entre 1891 e 1925. E ele fundou o primeiro hospital particular da cidade do Rio de Janeiro.
que a minha mãe dirigiu durante 32 anos. Então, eu fui criada dentro do Nossa. hospital, convivendo com o médico, almoçando com o médico, conversando com o médico, conversando com o paciente, criança, entrando no quarto dos pacientes para conversar, né? E a maioria deles achava aquela visita engraçadinha, conversando com a enfermagem, com a recepção, com a telefonista, quer dizer, me ocupando de todos os setores, né? Ocupando todos os setores do hospital com a minha curiosidade, inclusive o centro cirúrgico. Eu fui rato do centro cirúrgico. Eu gostava de entrar no centro cirúrgico, me paramentar, né? Eu não assistia. Nossa Senhora! Mas eu gostava de entrar lá dentro e fazer parte desse mundo. Acho que eu podia ter feito medicina, é uma boa pergunta, né? Por que eu não fiz medicina? E eu acho que eu não fiz porque eu tenho uma forte afinidade, ou pelo menos tinha, com a área de ciências humanas, e procurei a medicina da alma, né? Depois de um longo processo que passou por literatura, sociologia, filosofia, enfim, eu cheguei à medicina do aparelho psíquico, né? E é nisso que eu sou especialista, enfim, eu sou psicanalista. Então, o que eu tenho a dizer sobre médicos? São talvez as figuras, em termos profissionais, que eu melhor conheço, né? Foi com isso que eu convivi. Eu os definiria, de um modo geral, né? Da seguinte maneira: é uma frase que é canônica, né? Que é casa de ferreiro, espeto de pau. O médico é aquele que se dedica à saúde do outro, ao corpo do outro, né? A salvar vidas, mas que é bastante negligente com os cuidados com a sua própria saúde. Isso mudou um pouco, mas quando eu era criança, adolescente, jovem adulta, era uma calamidade, né? Era impressionante como um médico era capaz de acalmar a sociedade virando um vidrinho de Flotane, entendeu? Era muito comum uma automedicação bastante selvagem, né? Fumar, beber, se exceder no número de horas de trabalho, não dormir, né? Trocar o dia pela noite, passar a noite em cirurgia. Os comportamentos habituais da classe médica sempre me chamaram a atenção pelo excesso, pela falta de regulação, pela uma quase indiferença com a própria saúde, como se eles fossem invulneráveis. Na prática clínica, o que eu aprendi? Eu aprendi um pouco mais. Eu aprendi que o sintoma do médico é o corpo. Muitos médicos apresentam algum sintoma no corpo. É asma, é colite, você vai encontrar isso com muita frequência no tratamento, né, de analisandos que são médicos. Eu tenho que ressalvar que os médicos que fazem análise são uma classe muito especial, né, porque eles chegaram a se interessar, se preocupar com a sua saúde física, com a sua saúde mental, o que eu acho que é um avanço grande, né, nessa questão que você me coloca. O que principalmente define esse profissional, né? Eu diria que é uma fantasia de invulnerabilidade do próprio corpo, né, uma vez que a doença está situada no outro. É o outro que precisa, é o outro que está doente, é do outro que eu tenho que cuidar. É uma luta contra a morte, um desejo de salvar vidas, que é muito presente, muito forte. E na infância, bom, a gente vai falar disso na próxima pergunta, muitos deles revelam que queriam ser Deus. Isso que eu ia te perguntar, Tânia, porque eu lembro que uma das grandes cisões que eu tive, enfim, na minha busca por entender como é que eu funciono, na minha análise, né, foi entender que eu não sou uma instituição 24 horas, né, disponível para os outros, e que isso tem um preço para mim muito grande. E se por um lado o médico ele vai cuidar dos outros e ele fica tão refém dos próprios desejos sensoriais, né, por exemplo, de exceder na comida, na bebida, enfim, no prazer sexual,
eu vejo o aluno de medicina hoje se medicando também por ter um sintoma de uma ansiedade, enfim, de algum desconforto. Isso tem a ver com a vocação, Tânia. Quando você pega, por exemplo, a vocação de ser médico, existe ali também alguma coisa no inconsciente que é uma vontade de ocupar esse papel institucional, que na verdade é um papel divino, não é humano? Existe isso? Você vê isso no médico? Olha, a sua pergunta, ela é muito abrangente, né? Porque, em primeiro lugar, o que é uma vocação? Né? O que significa você se sentir chamado para alguma coisa, né? Chamado a responder um apelo, né? Hoje, por exemplo, no jornal, o Eurípides Alcântara, que é enfim, é um articulista que eu gosto de ler, porque ele é mais sensato, né? Numa época em que os jornalistas são muito histéricos, muito dramáticos, enfim, ele costuma escrever coisas mais de acordo com o meu temperamento e a minha idade, né? E ele fala da netinha, que perguntou alguma coisa para ele sobre o que era preciso para se tornar médica, cientista. E, bom, ele pergunta por quê, e ela diz que quer acabar com todos os coronavírus, né? Então, bom, uma vocação, né? Uma vocação para a ciência, para a pesquisa na área médica, né? Um desejo, né, de curar uma doença amarga, né, que ceifou tantas vidas e que provavelmente ainda vai fazer muitas vítimas. Sim, eu acho que a vocação é esse chamado, né, que é despertado quando o sujeito encontra alguma coisa que suscita nele uma causa. Por exemplo, um advogado, promotor, juiz, pode ser despertado quando ele é confrontado com uma injustiça, né? Então, uma criança que vê uma grave injustiça feita contra alguém e que pode, naquele momento, sentir que foi chamada a corrigir situações como essa. Alguém que viveu, né, uma experiência de ver alguém morrer ou adoecer gravemente. Muitos médicos me relatam que na infância ou na adolescência viam avós, né, padecendo de alguma coisa muito duradoura e inquietante, né, e que sofriam a angústia de vir a perder uma pessoa querida, né? Outras vezes, é um paradoxo, mas a vocação para a medicina pode ser despertada pela curiosidade sádica da criança, né? Que opera animaizinhos para ver o que tem dentro, né? Então, você vê, é fácil reconhecer um engenheiro. Geralmente, eles desmontam brinquedinhos para remontar depois, para ver como é que aquilo funciona. É fácil reconhecer um engenheiro. Um médico, eu já acho que ele se distribui em comportamentos na infância um pouco diferentes. Ele tanto pode ser médico, né? E o encontro da medicina, pela curiosidade pelo corpo humano ou do animal, né? Saber como isso funciona, o que tem lá dentro, né? Quanto pelo desejo de curar, salvar, tratar, diminuir o sofrimento humano e lutar contra a morte. Então, acho que são dois perfis. Eu diria que um vai ser cirurgião e o outro vai trabalhar na beira do leito, e que não é o mesmo perfil. E hoje você ainda tem um terceiro, né, que são os gestores da área de medicina, os Nelson Tait da vida, né? Pessoas extremamente bem-sucedidas na gestão de empresas médicas. Enfim, eu acho que está surgindo aí um personagem inteiramente novo, que, na minha experiência, médico é uma tragédia na gestão das contas dos pacientes. É assim uma coisa inacreditável. Enfia os pés pelas mãos, não tem tempo para isso, não quer saber disso. Então, a figura do gestor desponta aí como uma coisa inteiramente nova. Então, existem possibilidades ali para a medicina. A medicina, de fato, é um campo que existem alguns braços que podem ser seguidos, né? Perfeitamente.
E uma outra pergunta que eu acho também muito pertinente em relação à saúde mental do estudante de medicina. Às vezes eu vejo na propaganda, hoje com Instagram, com rede social, existe um mote que é a tal da qualidade de vida e do bem-estar, né? Que eu acho que no final das contas, você quer ser feliz, né? Sem querer ser piegas com isso. E eu vejo muita propaganda em cima de uma frase que eu acho que ela resume muito bem esse pensamento, que é assim: ganhe dinheiro sem dar plantão, né? Então, assim, ou seja, ganhe dinheiro, seja bem sucedido, mas largue logo os plantões. Como se o plantão fosse um peso e um problema. Você vê na sua prática clínica alguma relação com não, aí eu vou usar de forma simbólica, não dar plantão, ou trabalhar menos, ou ter menos peso para carregar, fazer algo menos pesado e ser feliz, Tânia? Tem relação uma coisa com a outra? Pois é, você me disse na pergunta anterior que te chamava atenção o fato de que você entrou na medicina se comportando como se fosse uma instituição, né? Uhum. Alguma coisa como um plantão 24 horas, um ambulatório, né, ou uma emergência aberta 24 horas. O seu comportamento é um comportamento que eu encontrava principalmente nos médicos antigos com os quais eu convivi. Armindo Sarmento, Jefferson Souza Leão, eu poderia declinar vários nomes, né? Meyer Gurfinkel, eram médicos que tinham clínicas enormes e que pareciam realmente funcionar como uma instituição, prontos para tudo, abertos 24 horas, denotando um comportamento que eu chamaria de missionário. Você sabe que alguns anos atrás você participou da pesquisa de uma doutoranda, sob minha orientação, em que eu propus a ela, né, pensar a diferença entre o médico missionário e o médico mercenário, né? Então, esse médico, instituição, né, pronto para tudo, ele encara a medicina, mas é mais do que uma vocação, é uma missão. Eu acho que você encontra isso no professor também, né? Eu tenho 42 anos de magistério, tem 7 anos que eu estou aposentada. Por que diabos eu não largo aquele inferno que é trabalhar numa universidade pública, né? Isso é um inferno sobre a terra. Porque cada vez mais, né, há estudantes que não veem o seu trabalho como uma missão. Para quem educar-se, pesquisar, produzir, não é uma missão, né? Para eles é uma fonte de um dinheiro que, tudo bem, você pode dizer é pequeno, é transitório, uma bolsa, mas para muita gente a bolsa é a finalidade. E elas não estão dispostas a sacrificar a sua vida em benefício de um ideal, né? Então, cada vez menos eu vejo que eu encontro vocações para o magistério, vocações para a pesquisa. E eu acho que a gente podia trazer, então, para o campo da medicina. Será que cada vez mais nós temos estudantes que entram na faculdade de medicina, mas talvez não tenham vocação para ser médico, nesse sentido de abraçar uma missão? Para quem talvez a medicina seja só uma atividade lucrativa. Você pode até dizer que o plantão é pesado, mas na minha experiência, eu fico surpresa como indivíduos jovens se formam, digamos, com 24 anos e ganham comparativamente no mercado um dinheiro muito, muito fácil, muito rápido, dando plantões. Basta que ele tenha 3, 4 plantões na semana, né? Tudo bem, são 36 horas de trabalho, ou são 48, né? Mas o resultado financeiro que ele tem é incomparável com qualquer outra profissão. Ninguém entra no mercado ganhando o que o jovem formado em medicina ganha. Só que isso não garante que ele seja feliz fazendo o que ele está fazendo. E aí eu acho que entra a sua pergunta. Porque cada vez mais nós encontramos pessoas que não são felizes fazendo, né, se dedicando e realizando a profissão na qual se formaram. Porque se gasta tanto tempo, tantos anos de formação,
para, no final, ser infeliz na profissão. Pode ser infeliz no plantão, mas pode ser infeliz no consultório, o paciente é chato pra caramba, né? Enfim, ele pode simplesmente ser infeliz de muitas maneiras, se aquilo para ele é só um meio de ganhar a vida. De modo que Pois vai ser é. sempre um fardo, não vai ser uma alegria, vai ser um fardo. Durante a minha formação, eu passei muito por isso, né? De trabalhar pra caramba, me envolver com o paciente, em alguns momentos de cansaço. Aí eu brinco com os alunos, que várias vezes eu cheguei em casa à noite falando, nossa, eu vou largar esse negócio. Mas eu acordava e topava continuar, e já passaram, são 15 anos. E o livro do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, que eu acho que esse nome é fantástico, porque fala justamente da insustentável leveza. O Thomas, que é o personagem principal, ele tem duas questões. Uma da vida amorosa, que ele tem um monte de relação leve e vazia, e que não dá muito problema para ele, e tudo bem. E de repente ele conhece uma mulher que ele realmente se envolve profundamente, aquilo traz um monte de problema para ele, mas quando ele volta para a leveza, aquela leveza passa a ser insustentável. E também com a medicina, porque ele era um cirurgião que, de repente, por uma questão política, ele é proibido de dar aula e de operar. A primeira sensação que ele tem é de um alívio imenso. Ele fala, nossa, amanhã eu não tenho que ir para o centro cirúrgico, amanhã eu não tenho que dar aula para esses alunos chatos que ficam me perturbando. E ele arruma um emprego de limpar vidraça. E ele, quando vai limpar vidraça, ele vai tão feliz que ele fala, nossa, na pior das hipóteses aqui, quebra uma vidraça e eu não estou nem aí. Só que essa leveza se torna insustentável, porque a missão dele, de fato, era continuar na medicina, né? Então, eu vejo isso. E, desdobrando essa questão para uma pergunta, eu tenho a sensação que o peso da responsabilidade, o peso de um sentido para a sua vida, como chumbo, ele crava seus pés no mundo real, né? Então, você começa a andar na sua própria vida, escrever a sua própria biografia, com a caneta da sua vida, entendeu? E a leveza te deixa meio que numa nuvem, onde as coisas não são nomeadas e você fica meio que sem sentido. E na minha experiência clínica, eu pego pessoas já de meia idade, que eu tenho essa sensação, sabe, Tânia, que não tiveram uma responsabilidade ou fugiram dela, então não estão ancoradas na própria vida. E eu vejo o aluno de medicina hoje com uma dificuldade imensa de lidar com as próprias sensações e colocando a culpa na medicina. A medicina, a faculdade de medicina é muito opressora, a faculdade de medicina é muito pesada, a medicina é isso, a medicina é aquilo. E eles buscam na medicina a resposta, talvez por uma falta de vocação, não sei se é esse o termo, eu não tenho linguagem para dizer. Aí a minha pergunta é, o que de fato a medicina te cobra, né? O que de fato é culpa da medicina nesse contexto? Pois é, eu acho que você começou na questão anterior, você levantou uma pergunta relacionada com a civilização. Então, não há como pensar o médico sem pensar a civilização na qual ele está inserido, né? Então, quando eu falo do médico do passado, eu estou me referindo a uma sociedade que ainda carregava o peso das representações dos sistemas religiosos, do pensamento religioso. Então, uma sociedade que entendia que a vida tinha que ter um sentido. Você não estava no mundo apenas para usufruir, né? Que a vida não podia ser leve, porque você tinha que empreender, realizar, ajudar, construir, deixar uma herança, transmitir valores, o exemplo de vida para os seus filhos, o sentido da ordem social, da ordem simbólica, era muito atravessado por significações religiosas. Trabalho, amor, família, filhos, né? Alguma coisa muito, muito maior que cercava os profissionais e conferia às profissões uma dignidade, né? Um porquê que lastreava, como você está dizendo, né? Quer dizer, como um chumbo, né? Que te amarra, né? A significações compartilhadas socialmente. O que é que mudou?
né? Cada vez mais a nossa sociedade é individualista, é uma sociedade de consumo, é uma sociedade que, através, né, da mídia, né, dos meios de comunicação, convoca o indivíduo a usufruir da vida, né, sem pensar no dia de amanhã. O dia de amanhã só nos interessa na hora de fazer uma previdência privada, né, para poder continuar usufruindo, Tem prazer. né, mais um pouco, né, quando a gente está mais velho. O objetivo desses discursos, dessas narrativas pós-modernas, é justamente livrar o indivíduo do que eles entendem que é um sentimento de culpa. Que essa história de amarrar um peso, de se prender a alguma coisa, de realizar, de transmitir valores, né? o valorizar, que tudo isso não passa de uma idealização, né? É um engano, né? E que alimenta, na verdade, um sentimento de culpa e uma propensão à renúncia. E na sociedade de consumo, você não pode ter indivíduos renunciantes, austeros, que vivem por um pouco, que gastam um pouco. Eu não sou uma boa para a sociedade de consumo. Eu trabalho muito, produzo muito, consumo pouco, relativamente. Esse não é o padrão, esse não é o perfil. O perfil é ganhe e gaste, né? E quanto mais você gasta, mais você alimenta, né, a indústria da propaganda e do consumo. Então, quer dizer, qual é o perfil? Né? Quer dizer, você se pergunta, né, o que resulta disso? O que pode resultar disso? Né? Uma relação com a profissão aliviada do peso, né, da relação com o ideal. É isso que eu vejo com mais clareza. Né? Quando a relação com a profissão já não depende, já não passa, já não precisa, né, de ser carregada, vestida, né, embalada pela relação a um ideal, a um objetivo mais além, a uma certa transcendência. Então, isso traz um dano, Tânia? olha, eu acho que o dano é visível, são os novos sintomas. Compulsões, adições, ansiedade, transtornos de humor, sintomas difusos, né, psicossomáticos no corpo. Eu penso que isso denuncia, né, que o ser humano não foi feito para viver aliviado de uma relação ao ideal. Perfeito. Freud dizia que parecia que... Era uma frase do Goethe, né? Não era dele, mas que nada no plano da criação parecia incluir a ideia de que o homem seja feliz. Quem criou o mundo não planejou para o homem, né, a felicidade como um ideal, como objetivo. E lembrando que o Goethe, por exemplo, era um sujeito que tinha uma vida pública modesta, né? Que eu digo assim, não era um grande intelectual, mas que tem uma obra literária que é uma evolução contínua da própria personalidade, né? Então, talvez no momento que a gente viva hoje, onde a gente é estuprado por informação de que a gente tem que ter benefício sensorial, né? Então, eu tenho que dar menos plantão para dormir mais e aproveitar mais. Parece que a gente vive numa oscilação entre trabalho escravo e diversão obsessiva. Não existe um meio termo, né? E aí a minha pergunta final, Tânia, que a gente está aqui chegando a 30 e poucos minutos, e essa é uma pergunta pesada também, difícil, já que, enfim, a minha entrada na vida médica, ela vai envolver relações diretas com a morte, com o trabalho, com a vida do outro, com cansaço, com algo que é um contraponto à grande propaganda dos bens de consumo, né? Sim. Os bens de consumo, até quando se fala de fim de vida, de funerária, eu vejo propaganda de funerária, eu acho engraçado, porque até isso me parece bom, eu tenho vontade de morrer. Eu falei, porra, eu vou morrer, ué. É verdade, assim. Então, assim, eu vou comprar esse plano funerário aqui. Uma vez eu recebi um cara de um seguro de vida que ele começou a me falar assim, olha, se você tiver um câncer cerebral e precisar ser operado com o Dr. Paulo Niemeyer, a gente vai cobrir. Se você, não sei, se você amputar uma perna, não sei o que e tal.
começou a falar um monte de tragédia. Aí no final eu falei para ele, bom, e se tudo der errado e eu ficar saudável? O que acontece? Aí ele ficou meio sem saber o que fazer. Aí a minha pergunta, Tânia, é o seguinte, se a gente está num mundo que, enfim, que a medicina ela vai ser um contraponto. Estudar medicina não é glamuroso, não é igual comprar uma bolsa, entendeu? Se realmente aquilo ali vai te dar um desconforto, tá? Como que eu, me inserindo num ambiente desconfortável, hostil ao que é propagado, que é de propaganda para mim, como que eu sei que eu estou no lugar certo, né? Naquele dia, naquela terça-feira à noite que eu chego em casa e falo, meu Deus, que dia! Como é que eu sei que eu estou no lugar certo? Eu não falei, né, de um ponto, né? E você falou de contraponto, eu falei, eu acho que eu vou trazer o contraponto, né? A gente se apressa muito em dizer que a pós-modernidade, a sociedade de consumo, o neoliberalismo, o capitalismo, o individualismo, que tudo isso destruiu as significações tradicionais que eram transmitidas pela família, né? Eu costumo dizer que eu sou um dinossauro, porque eu sou uma sobrevivente do tempo onde essas significações importavam, né? E se transmitiam. E o meu relato, no início da nossa conversa, visava plantar a seguinte sementinha. Alguma coisa se transmitiu para mim, e isso me vem do meu bisavô. Vem de muito longe. Isso não é atual. Eu não vou encontrar os determinantes dessa relação com a medicina nas minhas relações imediatas. Vem de longe, é transmissão. Então, quando o indivíduo, no plantão, né, exausto, se pergunta o que eu estou fazendo aqui, né, e a gente se pergunta o que eu estou fazendo aqui inúmeras vezes ao longo da formação, do exercício da profissão, dos desafios, das intempéries. Essa é uma pergunta que acompanha qualquer indivíduo dotado de uma certa saúde mental. A dúvida é saudável, né? É preciso estar permanentemente se perguntando, né, se eu estou no caminho, se esse ainda é meu caminho, se eu tomei o caminho. E eu acho que o que sustenta, apesar das dificuldades, a relação de alguém com uma escolha, seja ela amorosa ou profissional, você vai encontrar as raízes na transmissão. Apesar da nossa sociedade ter mudado muito e continuar mudando, de modo algum foi eliminada a transmissão de uma geração a outra de um dever. Né? Que dever? Né? É um dever moral inespecífico, que talvez a sociedade hoje chame de sentimento de culpa. Mas eu entendo esse dever, né, como obrigação moral de retribuir aqueles que nos deram a vida. Uhum. A vida é um dom, né? É um mistério, né? É um mistério, né? Enquanto a vida se transmite, né, enquanto o ser humano se reproduz, alguma coisa se transmite de uma geração a outra, né, que é da ordem de um sentimento de dever, de um sentimento de obrigação. E é por isso que eu acho que todas as narrativas pós-modernas vão esbarrar no impossível. O ser humano não pode ser tão raso. É impossível ser tão raso. Né? Porque a vida é um dom que você recebe, né, de alguém. Né? Então, você já entra na vida com uma dívida, né, uma dívida de amor, uma dívida de generosidade, de alguém com você. Né? Você está no mundo graças ao desejo de alguém, e retribuir, né, me parece que é alguma coisa que é despertada espontaneamente nas crianças desde muito cedo. De modo que eu acho que isso não desaparece, e é isso que nos conecta, né, às nossas escolhas, mesmo quando elas são muito pesadas e muito difíceis. E com a extinção, agora é a última pergunta mesmo, porque eu não posso deixar de perguntar. Com a extinção desse modelo
do acompanhamento contínuo, onde a gente já conversou sobre isso, né? Você tinha um médico mais velho lá no seu final de carreira e abaixo dele havia vários degraus até chegar no aluno, e aquilo ali era uma roda que ia se reciclando. Você tinha ali um médico da minha idade, por exemplo, eu estou com 39 anos, ele de forma alguma seria o topo, ele estaria há 15 anos ali assessorando um professor mais velho, enfim. Hoje, com esse boom de faculdade de medicina, com a mudança do ensino, com a virtualização do ensino, né? Porque hoje você pode ter uma boa aula virtual, essa relação de acompanhamento, de supervisão, ela está muito fraca, apesar de existir em vários cenários. Qual é a solução para isso, Tânia? A solução para a gente montar uma supervisão contínua para médicos órfãos, né? Eu brinco, eu falo, os médicos recém-formados, eles são órfãos. Eu não sei se o Wilton Mar está aí, o Wilton Mar é um menino que eu... Menino não, porque tem barba na cara já, mas é um médico jovem que passa por questões extremamente profundas e me procura muito, eu acho muito bacana isso. Mas, de certa maneira, a sensação dele, eu traduzo como... Ele é um órfão, de alguma maneira, né, Wilton Mar? Não sei se você está aí ainda. Qual é a solução para isso, Tânia? Olha, sem dúvida, nós... não vou dizer perdemos, alguma coisa mudou na medicina, muito. Eu me lembro disso a partir dos anos 80, eu ligo na minha memória com a chegada dos planos de saúde, me lembro da Golden Cross, foi o primeiro plano de saúde que eu vi entrar na Casa de Saúde São Sebastião, e junto com isso, uma progressiva separação da formação do médico, do regime de transmissão do médico mais velho ao médico mais novo. O que é que desmontou essas equipes, né, que muitas vezes eram lideradas por catedráticos, por acadêmicos, por médicos de muita experiência e de formação mais aprimorada? Quer dizer, o que é que desmontou? Uma das coisas que desmontou foi o diploma de pós-graduação. Em lugar do saber transmitido, saber ligado à experiência, quer dizer, um saber que vem junto com uma experiência, e não apenas um livro ou um guideline. Ou um papel, né? Exatamente. O que mudou? Né? Eu acho que mudou o componente afetivo. O saber era transmitido num regime de relação ao mestre. Né? Relação de amor e ódio, como é sempre a relação ao mestre. Né? Quem é que não odeia seus mestres? Mas essa né, é uma relação que tem suas dificuldades. Eu não estou idealizando isso, não. Mas o componente afetivo está presente. E ele reforça a dívida simbólica, o amor, a generosidade, o dom. Né? Quer dizer, alguma coisa que lastreia, de novo, o chumbo, né? Que lastreia com afeto as escolhas profissionais e o saber que o sujeito precisa adquirir. Esvaziado disso, a vida fica muito difícil para esses estudantes. E como recuperar? Bom, médicos jovens como você têm que fazer alguma coisa. Eu acho que estamos fazendo alguma coisa. O meu deu uma congelada aqui. Voltou. Não, parou quando você falou que fez alguma coisa, né? Não, eu acho que na minha vida eu fiz alguma coisa. Né? Eu me dediquei à pesquisa, eu me dediquei ao ensino. Fazendo pesquisa e ensinando, eu me formei, mais e melhor ainda. Né? E acredito ter transmitido para muita gente um gosto pela profissão maior do que simplesmente sentar no seu consultório para ganhar seu dinheiro. Sim, sem dúvida. Não vejo só uma consideração final sobre a questão psicossomática dos alunos de medicina que estão aqui. Às vezes, para a gente, é muito difícil imaginar um médico com um sofrimento psíquico tendo uma colite ou tendo uma artrite, enfim. Estou falando de coisa de uma forma muito genérica. Mas eu quero que você pense fisiologicamente. Quando você está nervoso, você não fica taquicárdico?
quando você está ansioso, você não perde a fome, às vezes você não tem uma diarreia, ou seja, de fato existe uma alteração orgânica relacionada ao mundo psíquico. E existem trabalhos, por exemplo, falando de lúpus e doenças autoimunes, da relação das filhas com as mães, entendeu? Então, eu quero que os médicos aqui abram a cabeça em relação ao efeito orgânico da doença psicossomática, e não o contrário. Que a doença psicossomática é aquela que não tem nada orgânico. Pelo amor de Deus, não desatrelem o mundo psíquico do mundo orgânico, né? Isso é importante, né, Tânia? Muito importante. Pois é, eu queria te agradecer, Tânia, pela gentileza de participar dessa live. Muito obrigado. Você é uma pessoa, ainda que você falou que fez um monte de coisa, ainda que você não tivesse feito nada por mim, você já fez muita coisa, então já está valendo. Obrigado pela essa manhã de sábado comigo. Um beijão para você. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Eu que agradeço o convite. A conversa foi muito legal. Adorei. Até breve. Tchau. Até breve. Tchau. Um beijo.